Aulinha hoje especial, tá? A gente vai das 2 até as 3 aqui, tá bom? E eu preparei bastante coisa pra gente falar na aula de hoje, porque o que aconteceu? A gente teve, curiosamente, lá no nosso grupo do Telegram, deixa eu só botar as telas aqui. Então vai ser uma aula mais comprida, que a gente vai falar bastante coisa, tá? Deixa eu só botar aqui as coisas certinho. E curiosamente, lá no grupo do Telegram, a gente teve de ontem para hoje, né, várias perguntas sobre diversas, na verdade, sobre diversos assuntos variados, tá? E aí eu já aproveitando o fato, né, de que a aula seria maior hoje, eu pensei, pô, por que não então responder todas essas dúvidas aqui, tá? Então não vai ter, entrou a imagem aí, né? Então eu vou falando eu vou falando sobre as dúvidas, tá? E a gente vai comentando aqui, então não vai ser uma aula específica sobre alguma coisa, tá bom? Vai ser uma aula mais geral, tá? Vamos lá. A primeira dúvida mais simples que a gente tem para tirar, deixa eu só pegar o meu Telegram aqui para eu ver de quem que fez as perguntas para a gente responder certinho, né? E aí eu vou meio que na ordem aqui. O Edu Becker, tá? Ele perguntou onde a gente arruma esse sisteminha que eu uso aqui de opção, tá? Esse sistema aqui que eu uso de opção para ver as opções que eu mostro nas aulas para vocês. Eu já falei em algumas aulas, tá? Esse aqui chama o GL, tá bom? É normalmente utilizado em corretora. Esse aqui que eu uso, ele é o GL de visualização, tá bom? Então ele é um GL onde eu não consigo operar nele, ó, eu não consigo colocar ordem, comprar e vender, eu simplesmente consigo só ver o que está acontecendo, eu não consigo, a gente chama de escravo, né? Que é quando ele não tem a funcionalidade de execução. Obviamente eu tenho em outro computador o GL de execução para executar as ordens que a gente tem aqui, mas esse aqui é o GL, é um sistema que a bolsa tem essa empresa tem, ele não é tão barato, ele é um sistema um pouco mais caro, ele é um pouco mais profissional, tem bastante coisa que você pode fazer com ele, tá bom? Eu não sei quanto custa exatamente, tá bom? Mas eu só uso isso em corretora, então eu não uso isso em casa, por exemplo, quando eu estou fazendo alguma coisa quando não estou na corretora, eu não costumo usar, tá bom? Eu recomendo, existem outros sistemas que não o GL, tá? Vamos dizer assim, menos profissionais, por exemplo, o New F Trader, que a gente usa às vezes na aula aqui que a gente mostra, que inclusive, Edu, eu já falei sobre isso em algumas aulas lá atrás, tá? Então, uma outra pergunta que você fez foi sobre o DDE de opção, né? Aqui o videozinho, a Andresa falando aqui na capa, e em algum dos nossos vídeos aqui, se você for na playlist, tá, Edu? Na playlist aqui, ó, cadê a playlist? Aqui, derivativos, tá? Você vai achar, quer ver? Eu até te falo aqui, ó, pegando cotações automaticamente, tá? Então, com esse... Não, eu não sei se é esse vídeo exato, mas teve um vídeo que eu falei como que pega cotação direto do New F Trader para o Excel, para você conseguir montar uma telinha de opção para você. Eu não lembro qual é o vídeo exato, teria que dar uma olhadinha aqui no... Deixa eu ver se é esse, vamos ver. Ixi, Maria, passei dos vídeos tudo. Aqui, por exemplo, esse aqui com a cotação automática você consegue, ó, via DDE. Esse vídeo aqui, por exemplo, já te responde a outra pergunta, que foi como fazer mais ou menos o DDE com Excel. É bem simples, você até fala que você não tem tanto tempo assim e que acho que você não sabe muito sobre o Excel, não sei, isso eu não entendi direito, mas é bem simples, tá? É bem fácil de você montar utilizando o NewF, que é esse aqui, tá? Você consegue sim montar uma telinha de opção tranquilamente,
tá bom? Então, respondendo já as suas duas perguntas, o GL é esse sistema aqui, tá? Eu não sei, assim, eu não acho que vale a pena ter o GL, tem opções bem mais baratas no mercado que fariam a mesma coisa. Isso aqui é muito mais profissional do que outra coisa, tá bom? Essa foi a primeira dúvida. Sobre o RTD, então, sobre o sistema o GL. Sobre o RTD, eu recomendo aqueles vídeos que a gente já falou sobre DDE no Excel, tá? A outra dúvida que teve, e aí eu até quero, foi uma dúvida do Jerônimo, tá? Que foi uma dúvida do Jerônimo, que foi o seguinte: ele perguntou, você poderia falar um pouco sobre double call e double put? Então essa daqui eu vou tomar um pouco mais de cuidado, tá bom? Para falar para vocês. Por quê? Pelo seguinte, tá? Ele perguntou assim, eu vi duas estratégias, uma que chama double call e uma outra que chama double put, tá? Eu fiz, assim, eu nunca tinha ouvido falar desses dois tipos de estrutura, porque o que está acontecendo, e está acontecendo muito, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. O mercado de opções no Brasil, ele está crescendo, tá? Ele está indo para pessoa física, né? Pessoas físicas estão fazendo mais opções, e aí junto com isso, normalmente surge muita gente fazendo novas estruturas. Não estou falando que são estruturas ruins, eu nunca nem vi a estrutura para falar alguma coisa, tá? Então, assim, eu dei uma breve pesquisada no Google, vi o que era um curso, que era uma estratégia sobre de opção que teoricamente daria muito lucro e blá blá blá, tá? Mas eu não sei exatamente o que é. O que eu posso falar para você são algumas estruturas. Então, assim, a minha resposta vai ser: vou te dar algumas estruturas, tá? Que poderiam ser uma double call, uma double put, tá? E vou falar mais ou menos por cima o que seria isso, tá bom? O que eu entendo como double call, tá bom? Não eu aposto que não seja, porque não faria sentido ser, tá? É uma operação que a gente chama de double up. Essa sim tá na bibliografia de opção. Essa sim, se você ler um livro sério sobre opção, você vai achar a estrutura do double up, tá? A estrutura do double up, ela nada mais tá bom, do que o call spread ratio, que a gente inclusive já falou na aula, tá bom? O call spread ratio, ele pode ser dividido em 3 tipos de operação, vamos dizer assim, tá bom? Então, só para ficar tudo bem claro, tá bom? O call spread ratio, ele pode ser dividido em 3 tipos de estratégias, vamos dizer assim. Você pode utilizar ele em 3 tipos de cenários diferentes do mercado, tá bom? O primeiro deles é como forma de especulação, né? É a forma especulativa dele, que é onde você só coloca derivativo na sua carteira. Então você compra a primeira call, vende as outras 2 calls, tá bom? E não tem o papel, não tem nada, você está buscando a alta desse ativo, tá bom? E uma alta agressiva, uma operação que normalmente tem muita chamada de margem, que inclusive foi a aula de quarta-feira, né? Na aula de quarta-feira a gente falou sobre o exercício do call spread ratio. Então, o call spread ratio utilizado como forma de especulação, né, como estrutura especulativa, ele tem um risco alto, uma rentabilidade muito alta, tem chamadas de margem e tudo mais, tá bom? Ele pode ser utilizado também com a compra do ativo, né? Então você compra o ativo e compra o call spread ratio, tá? Quando você compra o ativo, compra o call spread ratio, foi também uma operação que a gente fez, tá? Que a gente já falou sobre, está no canal, inclusive, tá bom? Você procura como compra call spread ratio com o ativo. O call spread ratio com o ativo é uma operação onde você acha que o ativo vai subir, quer ficar com ele na carteira, e aí a operação como um todo duplica o lucro que você teria se você tivesse só o ativo na carteira, tá? Uma boa operação, e aí sim, já ela não possui chamadas de margem, ela já não possui tanto risco, né? O único risco que você teria ou é o ativo cair, ou é o ativo subir tanto que você entregaria o papel, mas entregaria o papel com lucro e tudo mais, tá bom? Outra
utilização, tá, do Call Spread Ratio é o que a gente chama no mercado de Stock Repair, tá? O que seria... Opa, desculpa. Tô fazendo cagada aqui, calma aí, gente. Vamos lá. Outro tipo de utilização do Call Spread Ratio seria como Stock Repair. O que seria utilizar o Call Spread Ratio como Stock Repair, tá? Só para a gente entender, Stock a gente chama de ação, tá? E Repair de você reparar. Reparar o quê? Reparar uma queda muito grande. Então imagina que você tenha, você tem lá Petro, tá? E você está comprado em Petro a R$22. Tá bom? A utilização do Call Spread Ratio pode fazer com que você repare essa queda. Então, imagina que você fez assim, você comprou Petro lá a R$22, tá? E a Petro hoje, ela tá valendo R$16,94. Ela caiu muito, né? Você teve um prejuízo muito grande na sua ação. Utilizar o Call Spread Ratio como Stock Repair seria colocar os derivativos depois que você comprou, né, depois que você comprou a ação, depois que você já teve esse prejuízo, vamos dizer assim, tá bom? Seria você colocar o derivativo na sua carteira para que você diminua, para que você repare essa queda, tá bom? Obviamente tem risco, tudo bem, tem que entender muito bem o que a gente está fazendo, você não pode sair fazendo sem saber. Eu acho que tem que entender muito bem. As aulas sobre Call Spread Ratio vão te ajudar muito, mas utilizar como Stock Repair é uma forma de você tentar trazer o seu preço médio, que está no 22, por exemplo, né, o seu preço de compra que está no 22, e agora ela está valendo 16,94, um pouco mais baixo. Não é a única maneira de você fazer isso, tá? Você pode reduzir o seu preço médio utilizando financiamento também, tá? Seria uma outra alternativa com outros riscos, outras rentabilidades, né? Uma operação diferente, mas sim também seria possível, tá bom? Então, o Call Spread Ratio, tá bom? Que é a primeira, olhando a ideia de double call, né? Seria 2 vezes a call. A minha primeira ideia seria então o Call Spread Ratio, tá bom? E aí utilizado dessas 3 formas aqui: especulativa, compra do ativo e do Call Spread Ratio, ou como Stock Repair, você comprando depois, tá bom? Se o Jerônimo estiver assistindo, ou se assistir depois a aula e quiser mandar o que ele entende por double call e double put, tá bom? A gente pode fazer uma aula lá na frente. Se você me falar o que é a estrutura, pelo menos, né, o que eu faço, a gente consegue estudar já rapidinho, já fala para você onde você utilizaria e tudo mais. Não teria grandes problemas fazer isso, tá bom? Outra utilização, outra coisa que eu vejo como double call, tá? Ou double put, poderia ser, eu também acho que não é, tá bom? Poderia ser uma estrutura desse tipo, ó. Imagina que eu acho que o ativo vai subir, tá bom? Ao invés de eu fazer o call spread normal, então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui para agosto, tá? O ativo é 16,91, eu vou fazer o call spread, por exemplo, ó. Gente, qualquer dúvida, como eu tô falando muita coisa na aula de hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, pergunte, tá? Eu vou falando, achando que vocês estão acompanhando, né? E se não tiver, por favor. 18,21, 18,46, 18,71, tá? Vou pegar mais uma aqui, vou pegar essa aqui, 18,96 e 19,21 também. 18,96 e 19,21. Tá aqui, tá? Então imagina que eu tenha esses preços na tela. Uma outra utilização que poderia ser, eu sinceramente não sei o que significa exatamente esse double call e double put, tá? Inclusive fiz até algumas pesquisas com profissionais do mercado para saber se alguém já tinha ouvido falar dessa estrutura, ninguém nunca ouviu. Outra utilização que poderia ter esse nome, double call e double put, tá? Seria essa, tá? Que eu vejo, tá bom? Se eu acho que o ativo vai subir, a Petro agora, por exemplo, tá? Deixa eu botar o preço da Petro aqui, ó. A Petro agora tá valendo 16,91, tá bom? Eu acho que a Petro vai subir, eu acho que a Petro vai, por exemplo, para 19,21, tá bom? Então, a Petro é 16,91, eu acho que ela vai subir para 19,21. A primeira coisa, né, a gente já está experiente aqui, a gente já sabe o que a gente está falando, a primeira coisa que a gente poderia fazer é comprar uma call, tá bom? Você pode comprar call de, sei lá, 18,46,
você pode comprar essa call de 18,46 e esperar que o ativo suba a 19,21 e lucrar com isso, tá? Você pode fazer o call spread, né? Então você pode fazer um call spread, por exemplo, 17,71, 18,21, 19,21, por exemplo, tá bom? Você pode então fazer o call spread 18,21, 19,21. Opa. 19,21, tá? Esse call spread aqui teria o custo de quanto? Esse call spread aqui teria o custo de comprar a 18,21, vender a de 19,21, teria um custo de 32 centavos, tá bom? Buscando uma alta de R$1, tá? Então ela pagaria R$1 a cada 32 centavos que você colocasse. É um call spread que a gente montou aí de 313% de lucro em caso de sucesso, em caso da ação subir acima do 19,21 em agosto, perfeito? Então vamos pensar o que poderia ser essa double call, né? Ao invés de você, repara que imagina que eu queira, que eu acho que não, eu vou fazer assim, gente, ao invés de pegar o de 19,21, eu vou pegar de 18,71, tá? Então, eu vou pegar o de 18,71. Então, eu vou fazer o 18,21, 18,71. Esse call spread paga 50 centavos, tá? Que é exatamente a diferença entre os dois a cada 20 que eu coloco. Ele paga 250% para o ativo 18,71. Tá bom? Uma outra coisa que eu já vi algumas pessoas fazendo e também poderia se encaixar no nome double call, double put, essas coisas, seria, ao invés de você comprar a call de 18,21 e vender a call de 18,71 e fazer o call spread simples, tá? Imagina que você vai fazer 1.000 contratos de cada, você vai fazer 1.000 opções de cada, tá? Ao invés de você fazer 18,21, 18,71, seria você comprar a de 18,21, vender metade da de 18,71 e vender a outra metade um pouco para cima, por exemplo, no 19,21. Tá? Repara que é uma operação um pouco diferente. A de 18,21 eu pagaria 93 centavos, a de 18,71 eu venderia 74, a de 19,21 eu venderia 61. Tá? Então, vamos ver quanto que eu pagaria por esse call spread. Eu pagaria 930, receberia 370 e receberia 305. Então a soma disso aqui tudo daria R$265. Um pouco mais caro do que o call spread normal, mas buscando uma valorização melhor, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, até porque a gente está falando muita coisa, né? Deixa eu colocar para vocês na nossa planilhinha de payoff que vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Tá? A diferença entre essas duas operações ela vai ficar muito clara quando a gente colocar na planilhinha de payoff. Então, um call spread normal, tá? Que foi esse call spread aqui que a gente fez, né? 18,21, 18,71, 18,21, 18,71. Tá? Um call spread normal seria dessa maneira. Tá? Já conhecemos o gráfico do call spread. Tá? O que teoricamente a gente propôs seria você vender 50 aqui e vender 50 aqui. Tá? Então você vai vender 50 no 18,71 e 50 no 19,21. Repara o que vai acontecer com o meu call spread. Ele fica com uma escadinha aqui, uma escadinha aqui. Obviamente, se eu afastasse um pouco mais os strikes, essa escadinha ficaria mais visível, mas ficou bem claro, né, a diferença das duas operações, tá bom? Então, Jerônimo, por favor, se você... E aí a double put, analisando esse mesmo cenário, né, analisando esse cenário de que essa double call seria essa compra quebrada do call spread, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas seria essa compra quebrada do spread do call spread, tá? A double put seria uma compra quebrada do put spread, né? Onde você compraria uma put e venderia duas, diminuindo os strike entre elas.
tá bom? Então, não sei realmente se é isso, tá? Então, peço para você, Jerônimo, ou qualquer outra pessoa que tenha ouvido falar dessa double call e double put, que mande para a gente aqui, mande o que é a operação, que a gente pode falar à vontade sobre ela, tá bom? Na mesma pergunta, tá? Na mesma pergunta, o Jerônimo perguntou o que é um box de 4 pontas, tá? O que é um box de 4 pontos? Uma pergunta bem interessante, bem avançada, inclusive, eu acho. Alguém aqui já ouviu falar sobre o box de 4 pontas? Isso é uma operação que era muito feita com ouro, é feita com opção de dólar, dá para ser feita com ação também, não tem muito problema. Eu vou explicar para vocês agora. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui no canal? Box de 4 pontas, gente, nada mais é do que uma operação de renda fixa, tá? Com ação, tá bom? Nada mais é do que você pegar dinheiro emprestado ou emprestar dinheiro utilizando opções, tá? É uma operação que tem rentabilidade já conhecida antes de você fazer uma operação realmente de renda fixa, tá? Do que se trata um box de 4 pontas, que foi uma outra pergunta que eu acho que dá para a gente falar rapidinho aqui, tá? Um box de 4 pontos nada mais é do que você comprar um call spread, tá? E comprar um put spread, tá? Eu nunca consigo escrever, eu vou botar call spread e put spread, porque o Excel ele fica me trollando quando eu coloco PS, ele muda para OS. Eu não sei porque ele não deixa os outros escrever PS, mas tudo bem. Então você compra um call spread, compra um put spread. Onde está a grande questão é que os strikes eles são os mesmos que você compra do call spread e você compra do put spread. Vocês vão ver por que é uma operação de renda fixa se a gente o fizer aqui rapidinho, ó. Então vamos lá, call spread. Vamos pegar um call spread, vamos fazer um box. Vamos imaginar, tá? Que a gente vai fazer um box de Petro, tá? Vou fazer um box de Petro. Vou pegar aqui a call de 17,71. Tá? Então eu vou comprar a call de 17,71, tá bom? Que ela custa 1,13, tá bom? E vou vender a call de 19,71. Tá? Então eu vou vender a call de 19,71. Tá, que custa aí, segundo as nossas contas, 51 centavos, tá? Esse call spread, então, comprar esse call spread seria o quê? Comprar esse call spread seria pagar 62 centavos no meu call spread, buscando um lucro de R$2, perfeito? E aí você tem as puts, tá? A gente falou que era uma compra de um call spread e uma compra de um put spread, tá? Vamos lá. Então vamos pegar o put spread agora. Você vai comprar e vender. Quais strikes? Os mesmos que você fez do call spread, mas obviamente invertido, né? Então você vai comprar a de 19,90. Ixi, não tem preço a de 19,71. De 19,71 não vai ter preço. Deixa eu ver quanto que ela vale, que aí eu coloco para vocês o preço mais ou menos, tá? Deixa eu ver aqui na minha... Vamos lá, Petro 4, o dia 20/8, a put de 19,71, ela vale 3,16, tá? Segundo as minhas contas aqui, comprar isso aqui, comprar a put de 19,71, tá? Coloquei certo? Coloquei. Ela vale 3,16, tá? E você venderia a de 17,71, tá? Que também não tem preço, tá? Também não tem preço, né? 004 com 1,81, ela não tem preço de compra, então você não conseguiria vender. Vou ver também quanto ela vale aqui na minha curva, ó. Ela custa 1,82, então você venderia ela mais ou menos aí vamos botar 1,80, vai, só para... Então, a de 17,71 a 1,80. Tá bom? Só para não ficar fora do mercado aí. Então, esse put spread aqui, você pagaria quanto? Você pagaria 3,16 menos 1,80, você pagaria 1,36, tá? A soma disso aqui, obviamente, você não consegue. Você vai ver que isso está... Bateu. Repara uma coisa. Vamos lá. Ainda bem que deu certo, hein, gente? Ufa. Onde pensou? Tô falando aqui mó tempão. Então, quanto que você tá pagando?
está pagando R$ 1,98. Tá? Você está pagando R$ 1,98 por esse box de 4 pontos, onde você comprou um put spread, comprou um call spread, comprou um put spread, tá? Quanto que essa operação vai te dar de retorno? Quanto que essa operação vai te dar de retorno? Vamos dar uma olhadinha como funciona o retorno de um box. Ó, eu vou botar aqui na nossa planilha de payoff, ó. Então é duas calls e duas puts. Tá? Onde eu compro o primeiro call spread e compro o segundo put, o primeiro put spread, tá? A gente pegou os preços, vamos lá, 17,71, 19,71 e depois 19,71, 17,71, tá? Ixi, Maria. Deu erro depois aqui. Isso aqui tá errado, tá? Esse negocinho que parece uma resistência que eu não sei por qual razão. Ah, não. Isso tá errado, tá? Não, isso tá errado. Vamos analisar então, o que aconteceria nos cenários, tá bom? Repara, se o ativo tiver abaixo do 17,71, tá bom? Se o ativo tiver abaixo do 17,71, o seu call spread que você comprou não vale nada, o seu put spread que você comprou vale R$2. Então, ó, abaixo de 17,71, o seu ganho, tá, é de R$2. Perfeito? Concorda comigo? Né? Eu comprei esse aqui, comprei esse daqui. Esse aqui é um call spread, isso aqui é um put spread, tá? Se o ativo está abaixo de 17,71, o meu call spread não vale nada, os dois viraram pó, o meu put spread deu dinheiro, né? O meu put spread deu R$2. Então, abaixo de 17,71 eu ganho R$2. Paguei o 98 para ganhar R$2, tá? Se o ativo estiver acima de 19,71, tá? O meu put spread não vale nada. Né? O meu put spread não vale nada, mas o meu call spread vai me pagar R$2. Perfeito? Então, de novo, se o ativo estiver então abaixo de 17,71, eu ganho 2. Se o ativo estiver acima de 19,71, eu também ganho R$2. Tá? E se o ativo estiver entre 17,71 e 18,71, vamos ver. E se ele estiver então entre, né, 17,71 e 19,71? Tá? É uma terceira hipótese, na verdade, as únicas hipóteses. Né? Ou ele está abaixo de 17, ou ele está acima de 19, ou ele está entre os dois. Não tem como ele está fora desse intervalo que a gente está falando. Vamos pegar aqui um exemplo, então, por exemplo, a 18,71. Tá? 18,71 está entre 17,71 e 19,71. Então, vale na nossa análise. Se o ativo fechar a 18,71, vocês concordam comigo que eu tenho o call spread, tá? E o put spread, que eu não consigo escrever, nem assim ele não deixa eu escrever put. Aí, moleque, fechou. O call spread, se o ativo tiver 18,71, você concorda que ele vai me pagar 18,71 menos 17,71? Tá? Já vimos, já estudamos isso várias vezes, né? Diversas vezes já vimos como funciona a rentabilidade de um call spread. Então, o meu call spread vai me pagar o que fechar, né, menos o primeiro strike, tá? Então vai me pagar 1. O put spread, ele vai me pagar 19,71 menos o 18,71, tá? Dando uma soma de 2. Opa, então se o ativo estiver valendo 18,71, eu também ganho R$2, tá? E se o ativo estiver valendo 18,30? Também R$2. O que o meu call spread me pagar mais o que o meu put spread me pagar vai sempre dar R$2, tá? Se obviamente estiver entre 17,71 e 19,71. Então, se ele estiver valendo 18, 29,71. Se ele estiver valendo 18,23, 52,48, sempre a soma sendo R$2. Ou seja, analisamos as três únicas possibilidades dessa estrutura, né? Que é estar acima, abaixo ou no meio, tá bom? E todas elas deram R$2. Por isso que a gente fala que o box de 4 pontos é uma operação de renda fixa, tá? Você sempre vai pagar menos do que a rentabilidade e você já sabe qual é a rentabilidade, tá bom? O que você está fazendo aqui é emprestando dinheiro.
Tá bom? Por que não vale a pena? O pessoal pode falar assim, mas então eu vou fazer isso sempre, vou começar a fazer isso e vou fazer renda fixa via opção. Você tem que colocar na sua conta primeiro, tá? Nem todas as opções vão ter preços para você fazer isso, tá? Existem alguns custos que você também tem que colocar, tá bom? Que talvez fique muito caro para a pessoa física fazer esse tipo de operação, tá? Então eu não estou falando que o box de 4 pontas, ele vai sempre funcionar como uma renda fixa melhor do que um CDB de 110%, tá bom? O que eu estou falando é que o box de 4 pontos é uma operação de renda fixa, onde você paga um valor e recebe sempre um valor acima disso. Obviamente, né? Entre hoje que eu estou comprando e o vencimento em agosto, existe muito tempo. Eu preciso considerar o tempo até o vencimento, eu preciso considerar várias coisas, tá bom? Gente, não, só um segundinho, só um segundo. Papudo, fala com o Clóvis aí. Isso, ele tá falando como ele quer preço para opção de dólar. Então vamos lá. Então, isso aqui é um box de 4 pontas, tá bom? O payoff dele é uma reta, tá bom? Onde essa diferença aqui é o seu lucro, tá? Você tem que só excluir custo de corretagem, custo de carrego do dinheiro, custo de não sei o que, custo de não sei o que lá, tá bom? Se você perceber aqui, vamos supor que você faça 10 mil contratos desse 10 mil opções aqui e receba 10 mil opções aqui, tá bom? Então você colocou R$19.800, tá bom? Colocou R$19.800 para tirar R$20 mil. Você vai falar, pô, legal, ganhei R$200, né? Ganhei R$200 em cima de R$19,80. Ganhei então aí 1,01%. Se o mercado fosse perfeito, se tivesse preço para todas as opções, se os preços forem sempre justos e se não tiver custo de carrego até o final. Você vai ter custo de corretagem que você vai tirar desses R$200, você vai ter emolumento da bolsa, você vai ter taxa de registro, você vai ter algumas coisas que vai trazer esse seu 1,01%, que é um rendimento bom até agosto, se você colocar aí num CDB, mas não é o que vai acontecer de fato quando você colocar, fizer as contas todas certinhas lá, você vai ver que não é bem assim, vamos dizer. Bom, então eu acho que alguém tem alguma dúvida sobre o box de 4 pontos. Então ele é simplesmente a compra de um call spread, a compra de um put spread. Você consegue fazer isso daqui, tá? Vimos todos os cenários e vimos também a ideia dele em geral, tá? Isso acontece bastante, tá? Isso fundo, banco normalmente faz box para garantir rentabilidade, para manter alguma coisa e tudo mais, tá bom? Então, aí eu termino as dúvidas do Jerônimo, né, sobre o box de 4 pontas, sobre essa double call e double put, ficando a ressalva de que se você tiver ainda mais alguma informação, você passa para a gente que a gente fala, tá bom? Teve uma outra pergunta, tá, que aí essa daqui não tem nada a ver com o mercado de opção, mas eu achei interessante, tá? Me perguntaram se eu poderia explicar, né? Como que você faz uma distribuição? Isso aqui vocês vão ver que a gente vai mudar de assunto agora total, tá? Uma distribuição gaussiana no Excel, tá? Ou uma distribuição normal, né? Curva de Gauss no Excel. Aqui é aquela que vocês já conhecem, que é aquela que sobe, depois ela desce, tá? Eu não sei, a pessoa que me perguntou foi o Luiz Rueda, tá? Ele me perguntou se tem algum vídeo falando sobre distribuição gaussiana. Eu consigo ver bastante utilidade nesse tipo de informação. Como eu não sei exatamente qual eu vou simplesmente montar uma curva gaussiana aqui para vocês, né? Montar uma distribuição normal aqui no Excel para vocês. E aí a gente até depois, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser acrescentar alguma coisa na discussão, eu acho bem interessante a gente conversar sobre. Mas então vamos dizer assim, como uma primeira aula de distribuição normal no Excel, a gente pode montar uma curva de Gauss no Excel. É bem simples, tá bom? É bem simples, vocês vão ver que é bem simples. Primeiro, algumas informaçõezinhas que a gente precisa, tá? A curva de Gauss, né? Ela vem da distribuição normal, tá bom? A distribuição normal, quando a gente fala distribuição, tá
tá bom? Quando a gente fala de distribuição normal, entenda como uma função, tá bom? De probabilidade. Tá difícil escrever probabilidade aqui. Probabilidade, tá? Então, uma distribuição, tá bom? Em estatística, quando a gente fala distribuição gaussiana, distribuição T de student, distribuição de Poisson, distribuição de alguma coisa, normalmente é uma função de probabilidade, ou seja, uma função matemática, tá bom? Que você vai colocar um número lá dentro e ele vai te dar a probabilidade de alguma coisa acontecer. Isso é uma função de probabilidade, tá? Se você, por exemplo, derivar a sua função de probabilidade, se você integrar a sua função de probabilidade, o resultado vai dar 1, né? Exatamente porque é a probabilidade de acontecer qualquer coisa, vamos dizer assim, tá bom? Então, por distribuição normal, entenda uma função de probabilidade que te dá uma probabilidade de acontecer alguma coisa, tá? A distribuição normal acaba sendo a mais conhecida delas, tá? Acho que é a primeira, inclusive, que você chega a estudar, tá bom? E o Excel, inclusive, tem uma fórmula. Ela tem várias. Ela tem a normal, ela tem a Poisson, ela tem aqui quadrado, ela tem a log normal, ela tem a gama, vamos ver, deve ter a T de student também, a distribuição T, ó, retorna a cauda esquerda da distribuição T de student, tem várias distribuições lá no Excel, inclusive, né, a distribuição normal que a gente quer, tá? Que a que a gente vai usar é essa fórmula aqui, a distribuição normal N, tá bom? Que é onde você consegue dar todos os parâmetros que você... Não é a N não, porque a N é acumulativa. Calma aí. Distribuição normal... Calma aí. Isso, é essa daqui. Distribuição normal M, é essa mesmo, tá bom? Essa é a função que você vai utilizar, então vamos só imaginar o que é uma função de distribuição. Para você fazer uma distribuição normal, você vai precisar de dois padrões, tá bom? Que é a média e o desvio padrão daquela sua população, daquela sua amostra. Então, eu vou tentar imaginar, tá? Eu tô assim falando uma coisa bem fora do mercado, porque a dúvida surgiu, eu li ela hoje, achei interessante, então eu não meio que preparei exatamente sobre isso, tá bom? Então a gente vai falando, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem, tá bom? Imagina então que eu queira saber a probabilidade de alguém possuir, tá bom? Então olha o que eu quero. Eu quero saber a probabilidade. Não, eu não vou por esse lado. Eu não vou por esse lado. Imagina então que você mediu, tá bom? Algumas pessoas aqui do Brasil, tá bom? E você descobriu que a média dessas pessoas é de 170 centímetros, né? A média da população brasileira é de 1,70. Tá bom? Com um desvio padrão, você também fez as contas, tirou o desvio padrão daquela população, vocês vão entender o que é o desvio padrão quando a gente mostrar a distribuição para vocês, vai ficar bem claro, né? Com um desvio padrão de 20 centímetros, tá bom? Então, o desvio padrão não é exatamente de 170, 20 para cima, 20 para baixo, não é exatamente isso, mas você consegue ter uma ideia aí da sua população, da sua amostra, né? A média tem 170 centímetros, tem 1,70 com um desvio padrão de 20, tá bom? Como que você montaria a distribuição normal, né? Imaginando que essa população siga essa distribuição normal de probabilidade, como que você montaria uma curva disso, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, 140, né? Uma pessoa com 1,40, que eu acho uma pessoa que já é bem baixinha pro parâmetro, até uma pessoa bem autona. Vamos pegar uma pessoa aqui bem autona com 2,10, ó. Tá? Então eu vou até dar uma afastada aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, de 140 até 2,10, tá bom? E aí a distribuição gaussiana, e aí repara que eu estou montando num exemplo fictício, né, num exemplo fora do mercado financeiro, mas isso é completamente trazido para o mercado financeiro e facilmente trazido para o mercado financeiro, tá? Você consegue fazer isso aqui muito simples, você consegue trazer esse nosso exemplo muito simples, tá? É que assim fica mais lúdico a gente entender como uma distribuição que assim a gente consegue entender, tá bom? Então, medimos as pessoas, a média de 170, desvio padrão de 20, como que a gente faz a distribuição? A gente usa essa função, distribuição normal, tá bom? Que ela vai te pedir o quê? Ela vai te pedir um x, tá? Então, deixa eu abrir aqui para vocês, ó. O primeiro argumento, não sei se vocês conseguem ler, tá bom? Mas o primeiro argumento, confia em mim se você não conseguir, é o x que é exatamente o 140, tá? Para esse cara aqui.
tá? A média é o 170 que eu estipulei, tá? O desvio padrão também é o 20 que eu já estipulei, que eu medi, tá bom? E esse valor aqui, ó, esse último, é se você quer o valor acumulado ou se você quer a densidade da probabilidade. Nesse nosso caso aqui, a gente quer a densidade da probabilidade. Então, você coloca 0, tá bom? De falso. Se você quiser o acumulado, eu vou mostrar para vocês a diferença depois, tá? Então, você coloca 0 porque você quer o falso, você quer a distribuição, tá bom? Então, jogando lá para baixo, tá? A nossa formulinha, e fazendo um gráfico de linha aqui para vocês, ó, inserir gráfico, cadê gráfico? Aqui, gráfico de linha, tá? Opa, como é que ficou feio? Assim, deixa eu botar aqui, selecionar dados. Tomara que dê certo, tá, gente? Porque eu não testei, na verdade. Pronto. E aí ficou parecendo, de fato, uma distribuição normal, graças a Deus, né? Porque a gente ficou aqui fazendo também, se não tivesse dado certo, tá? Eu vou diminuir um pouquinho o desvio padrão para vocês verem que ficou muito parecido com a normal que a gente queria. Eu vou trazer ela um pouquinho mais para o meio desses dados que a gente tem. Aí, ó, pronto, tá? Então imagina isso daqui, eu vou botar 1,75 que eu acho que vai ficar bem no meio. Aí, ó, tá bom? Então isso daqui, tá? É a distribuição, tá bom? É a probabilidade. Então vamos imaginar, ó, o que esse gráfico nos dá, tá bom? Numa população, né, numa amostra de uma população que tenha uma média de 175 centímetros, com um desvio padrão de 10, tá bom? Isso daqui seria a distribuição, a densidade das pessoas. Teriam pessoas de 2,10, teríamos pessoas de 1,40 com essa densidade, tá? As pessoas, obviamente, ficariam concentradas na média, tá bom? No 1,75 aqui seria onde tem mais pessoas, tá bom? Obviamente não é exatamente assim que acontece, tá, na população, mas você normalmente em estatística você assume que a população possui uma distribuição normal de densidade, né? Então ficando dessa forma. O que eu falei para vocês que vocês iam conseguir ver muito bem é com relação ao desvio padrão. Se você aumentar, se você diminuir o desvio padrão, repara que o sininho, né, essa curva, ela vai ficar mais magrinha. Ó. Se eu colocar 5, ela ficou mais magrinha. Por quê? Porque vai ter mais gente concentrado na média. Um desvio padrão menor, tá bom? Ele acaba concentrando as pessoas mais na média. Se eu colocar, por exemplo, um desvio padrão de 1, tá? Fica bem concentradinho na média. Se eu colocar um desvio padrão de 0, não dá, tá? Se eu colocar um desvio padrão de 0,1, que é bem pequenininho, fica quase uma reta. Agora, se eu colocar um desvio padrão grande, de 20, por exemplo, essa curva já dá uma alargada, né? Essa minha distribuição, vou botar 15 aqui para vocês, só para vocês. Aí, ó, tá vendo? Então tem mais gente, está mais espaçado com relação a isso. Utilidades disso aqui, né? Onde a gente vai utilizar? Muita coisa, tá bom? Inclusive no mercado financeiro, tá? Muita coisa você assume que tem a distribuição normal para que você possa tirar conclusões sobre alguns dados. Então, a amostra de dado populacional, você assume, muitas vezes você assume que tem uma distribuição normal, outras vezes no mercado financeiro você assume que ela tem outros tipos de distribuição que também seria muito fácil da gente montar aqui no Excel, tá bom? Então, só terminando, tá bom? Só terminando, isso daqui seria uma distribuição gaussiana com média 1,75 e desvio padrão de 10, ficaria com essa cara aqui. Tá? Eu falei que eu ia fazer o acumulado também, né? Porque teoricamente, tá? Eu vou falar até com uma aspas aqui com isso, tá? Se eu colocar os percentuais aqui, ó, tá? Eu estou falando que a chance numa população de média 1,75 e desvio padrão de 10, a chance de uma pessoa ter 1,75 é mais ou menos de 4%. Tá? 3,99%. Já a chance da pessoa ter 1,85 nessa população, tá? É de 2,42%. Quando você faz, então, a distribuição cumulativa, tá? Que você coloca para acumular, ao invés de descobrir a probabilidade
de acontecer aquele número específico, você pega a probabilidade de estar abaixo daquele valor, que nada mais é do que a soma das outras probabilidades, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, a mesma conta que a gente tinha feito, se a gente fizer ela para toda a curva, a gente vai ficar com essa curva aqui, tá bom? Que obviamente qual que é a probabilidade de alguém ter menos de 1,60? 6,68%. Tá bom? Então, e aí você vai aumentando, a probabilidade obviamente vai aumentando até você chegar que a probabilidade de alguém ter menos de 2,10, né, numa população de 175 centímetros e de desvio padrão de 10, tá? É de 99,97%, tá bom? Utilidades, muitas utilidades esse tipo de coisa tem, tá bom? Você consegue achar na bibliografia muita coisa que segue a distribuição normal, então com a próxima vez que você vê alguma coisa que segue a distribuição normal, saiba que eles estão falando disso daqui, eles estão falando de uma amostra com alguma média, com algum desvio padrão, e se segue a distribuição de probabilidade, segue essa função aqui que a gente usou, tá? Seguindo essa função você tira várias probabilidades, tá bom? Normalmente, só para dar alguns como eu posso dizer, vamos dizer, toques estatísticos, né? Vamos dizer assim. Normalmente para você prever um comportamento, né? Para você prever um comportamento sobre qualquer coisa, você tem que assumir que aquilo segue uma distribuição, algum tipo de distribuição. Então, o que se faz, né? O que se faz? Você pega várias amostras e vê qual é o comportamento daquelas amostras, tá? E aí você tenta encaixar esse comportamento da sua amostra em alguma distribuição de probabilidade conhecida, tá? Então vamos supor, você pega como que anda, sei lá, a opinião das mulheres com relação à eleição de agora de 2018, segue uma distribuição normal, segue uma distribuição de alguma coisa, segue uma distribuição de T, e aí você tenta adaptar isso para um modelo, né, para uma distribuição de densidade, uma distribuição de probabilidade, tá? Então tem várias utilidades, essa aqui foi só uma primeira aula sobre isso, tá? Eu não falei nada demais, vamos dizer assim, sobre isso aqui. Qualquer coisa que vocês tiverem, então a gente pode até prolongar esse assunto mais para frente se tiver outras dúvidas, tá? E aí a gente termina essa dúvida com relação à curva de Gauss, tá? E tem uma outra dúvida, tá? Que foi a dúvida do Felipe Souza, tá bom? Então vamos mudar aqui, tá? Foi a dúvida do Felipe Souza, que ele fala assim, quer ver? Assistindo às aulas do curso. Ele pergunta quando que você faz um call spread e quando que você faz uma call, né? Então, quando que é vantajoso eu comprar uma call, quando que é vantajoso eu comprar um call spread? Isso depende de muita coisa, tá, Felipe? Isso depende de vários... Opa, deixa eu fechar aqui. Ficou legal isso aqui, né? Interessante assim. Isso depende de muita coisa, tá bom? Eu posso te dar algumas horas que seria bom fazer uma call, algumas horas que seria melhor fazer um call spread, tá bom? Primeiro, tá? Então vamos lá, vamos fazer assim, ó, call versus call spread. Por exemplo, tá? Num momento de volatilidade muito alta, tá? No momento que a gente passou lá, vocês lembram que a Petrobras estava com volatilidade quase no 90%, quase no 100%, tá? No momento de volatilidade muito alta, o que acontece com as opções? A gente já viu isso várias vezes, as opções elas ficam muito caras, né? A opção ficando muito cara, todas as opções ficam mais caras do que elas estão agora, por exemplo, com a volatilidade um pouco mais baixa. Então, quando a volatilidade está muito alta, tá? O call spread ele é mais vantajoso do que a compra da call, do que a aposta na call. Por quê? Porque como call spread você vai comprar uma e vender outra, tá? Você vai acabar comprando uma coisa cara e vendendo uma coisa cara. Então, vamos dizer que o net da sua compra vai ficar caro com caro,
né? Você comprou uma coisa cara para vender uma coisa que também está cara, porque a vol está cara. Né? Já a compra da call seca num mercado de volatilidade muito alto não vale muito, assim, não é que não vale a pena, às vezes pode valer, né? Mas é um investimento mais custoso, porque a call você vai comprar ela seca e vai acabar limitando muito o seu ganho já na compra da call, que você vai despender muito dinheiro, tá bom? Outra grande diferença entre a call e o call spread, tá, é com relação ao limite dessa alta que você está buscando, tá bom? Quando você compra um call spread, tá? Não, desculpa. Quando você compra uma call, você está assumindo um lucro possível, né, um lucro lá na frente infinito. Então, esse ativo pode subir infinitamente, que para você não tem problema. Né, você comprou uma call, você comprou uma opção de compra, se o ativo for subindo, você ganha ilimitadamente. Tá? No caso do call spread, não. No caso do call spread, você precisa ter um limite dessa alta. Tá? Então, a diferença quando você usa o outro, se eu acho que o ativo tem grande potencial de subir muito, tá? Comprar a call é mais interessante. Tá? Se eu acho que o ativo tem uma possibilidade de subir, mas não tanto, né, que existe um limite ali dessa alta, o call spread acaba sendo mais interessante, tá bom? Outra diferença que a gente pode até citar seria o risco. Né? Quando você entra num call spread, por colocar menos dinheiro, né, você acaba entrando num risco menor. Numa call você coloca dinheiro, você coloca mais dinheiro, então teoricamente o risco retorno da operação na compra da call é um pouquinho mais arriscado comprar a call do que comprar o call spread, mas seria assim, como eu disse, você tem que olhar muito o momento do mercado, olhar a volatilidade, olhar o que você pensa sobre o ativo, se o ativo vai subir, se o ativo não vai subir e tudo mais, tá bom? E aí a gente fala disso aqui, call spread contra call, distribuição gaussiana, então falamos de tudo, tá, que eu queria falar na aula de hoje. Né, todas as dúvidas foram tiradas, a gente falou então da double call, double put, falamos do box de 4 pontos, montamos a distribuição normal e falamos um pouquinho da comparação entre a call e o call spread, tá bom, gente? Então foi uma aula aí de 1 hora, uma aula um pouquinho mais longa do que o normal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá vocês podem perguntar lá no Telegram, que a gente vai respondendo. Está cada vez tendo mais perguntas, sempre que eu vejo alguma coisa bem interessante, eu falo aqui na aula, que eu acho legal botar para todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira, gente. Tchau, tchau.